Você não está cansado de viver preso na própria mente? De pensar demais, sentir demais, imaginar problemas que nem existem e mesmo assim não conseguir sair do lugar? É como se sua mente fosse um labirinto e você andasse em círculos, sem mapa, sem saída, sem ar. A verdade é brutal. A maior prisão que existe é a que ninguém vê e a maioria escolhe ficar nela. Sim, escolhe. Porque quando você repete todos os dias as mesmas reclamações, os mesmos medos, os mesmos pensamentos negativos, você está construindo essa cela tijolo por tijolo. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. A porta dessa prisão nunca esteve trancada. Você só não sai porque acredita que não pode. E é aí que o estoicismo entra como um tapa na sua cara, com elegância, com sabedoria, mas sem piedade. Os estoicos entendiam algo que boa parte das pessoas modernas esqueceu. Você não é o que sente. Você é o que escolhe fazer apesar do que sente. Epicteto, um escravo que perdeu tudo, dizia: não são as coisas que nos afetam, mas sim a forma como as interpretamos. E talvez essa seja a primeira chave. Você está preso não pelo que aconteceu com você, mas pela história que você conta sobre o que aconteceu. Pensa comigo. Você acorda e sente preguiça. E aí já pensa, mais um dia difícil. Olha para o espelho e diz: tô acabado. Abre o celular e se compara com pessoas que nem conhece. E sem perceber, você acabou de transformar um dia qualquer em uma nova sessão de tortura mental. Tudo isso antes das 8 da manhã. Só que ninguém te contou que você pode observar o pensamento sem se identificar com ele. Você pode pensar: tô cansado, e mesmo assim levantar. Pode sentir raiva e ainda assim agir com calma. Pode ter medo e mesmo assim fazer o que tem que ser feito. Esse é o poder que você tem, mas não está usando. Por isso, pare agora e reflita. Quantas vezes hoje você acreditou em tudo que passou pela sua cabeça, sem questionar absolutamente nada? Quantas decisões tomou com base em medo, em insegurança, em ansiedade? Quantas coisas deixou de fazer porque um pensamento te disse que você não era bom o bastante? Essa é a armadilha. O problema não é sentir. O problema é se deixar comandar. É por isso que os estoicos não mandavam você pensar positivo. Eles mandavam você agir corretamente, independente do caos interno. Marco Aurélio governava um império, enfrentava traições, guerras e mortes. E sabe o que ele escrevia em seu diário, em silêncio? A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. Se está dentro da sua mente, está dentro do seu poder. É simples e profundo. Você está onde seus pensamentos te colocam, mas pode sair no exato momento em que decidir pensar com clareza e agir com firmeza. A cada pensamento negativo que surgir, faça um teste. Pergunte a si mesmo: isso é um fato ou é só uma história que eu inventei? Na maioria das vezes é só uma história, uma suposição, um eco do medo. E quando você começa a perceber isso, sua mente começa a perder o controle que tinha sobre você. Sabe aquela voz que te diz: você não consegue? Ela não é sua inimiga, ela é só um reflexo da sua versão mais fraca tentando te manter confortável. Mas a vida não é sobre conforto, é sobre evolução. E toda vez que você resiste à disciplina, ao esforço, ao desconforto, você está escolhendo continuar nessa prisão invisível. A boa notícia é que você pode sair. E tudo começa quando você para de pedir permissão para sua mente. Você não precisa estar motivado. Você precisa estar disposto a agir mesmo sem vontade, a levantar mesmo cansado, a se controlar mesmo no caos. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo. Ação sem dependência emocional. É como se você dissesse ao mundo: eu sinto medo, mas o medo não manda em mim. Eu estou triste, mas a tristeza não decide meu destino. Eu estou perdido,
mas continua andando. E essa simples atitude muda tudo. Você não precisa vencer sua mente de uma vez. Só precisa vencer o próximo pensamento sabotador. Só ele. Não é sobre dominar tudo, é sobre não ser dominado agora. E esse é um erro que quase todo mundo comete. Tenta resolver a vida inteira em um único dia. Tenta mudar tudo de uma vez. E quando falha, conclui que é fraco, que não consegue, que não é capaz. Mas a verdade é, não existe fraqueza maior do que querer resultados sem esforço constante. O estoico não quer mudar o mundo de fora antes de dominar o mundo de dentro. Porque ele entende que o que realmente importa é a forma como você lida com o que não pode controlar. Sabe o que os estoicos faziam ao acordar? Eles se preparavam mentalmente para o pior. Não para se tornarem pessimistas, mas para se tornarem inabaláveis. Eles diziam: hoje enfrentarei pessoas ingratas, arrogantes, egoístas, mas isso não me afetará, porque eu conheço minha natureza e ela não depende da deles. E aqui está o ouro escondido. Você sofre mais por esperar, que a maioria das pessoas está presa na mente porque resiste à realidade, porque quer controlar o que está fora, mas não tem coragem de assumir o controle do que está dentro. Você reclama do chefe, mas não tem coragem de mudar sua postura. Você culpa o governo, mas não tem coragem de mudar seus hábitos. Você se revolta com o que não tem, mas não se move pelo que pode conquistar. Essa incoerência te quebra. Essa falta de responsabilidade pessoal te afunda. O estoico, ao contrário, não terceiriza a culpa. Ele assume o que sente, assume o que pensa, assume o que faz, e nessa brutal honestidade com ele mesmo, ele se liberta. Então vou te perguntar agora, e quero que responda com o coração. O que exatamente está te prendendo hoje? É uma pessoa, uma lembrança, um medo, ou é só você acreditando em uma mentira que se contou por tempo demais? Você tem que se olhar no espelho e dizer: eu fui o arquiteto da minha prisão, mas também serei o construtor da minha liberdade. Isso começa em pequenas escolhas. Por exemplo, você quer mudar sua vida, mas continua rolando o feed até a madrugada. Quer mais foco, mas dorme com o celular na mão. Quer paz, mas alimenta conflitos com pensamentos que nem são seus. A sua mente não é sua inimiga, mas ela precisa de um comando. E se você não for o comandante, ela vai seguir qualquer impulso, qualquer distração, qualquer medo. É como uma espada poderosa, mas sem direção. Ela pode te proteger ou pode te cortar. A diferença está em quem segura o cabo. E isso exige prática. Os estoicos falavam sobre a importância da repetição diária, porque sabiam que um guerreiro não se forja em dias bons. Ele se forja no treino diário, na repetição, no silêncio, na resistência. Então, se você quer sair da prisão mental onde está, comece agora. Domine sua próxima reação. É isso, só isso. Você está com raiva? Não responda imediatamente. Respire, espere, responda com sabedoria. Está com ansiedade? Caminhe, saia do ambiente, traga o corpo para o presente. Está com medo? Haja mesmo assim. Mostre à sua mente quem manda. Cada vez que você age assim, você quebra um elo da corrente, e quando menos perceber, aquela cela invisível vai estar com a porta escancarada. E sabe o mais curioso? As pessoas vão achar que você mudou, mas na verdade, você só voltou a ser quem era antes da prisão mental. Simples assim, profundo assim. Você quer sair da prisão mental? Então precisa entender o erro fatal que a maioria comete sem perceber. Confundir pensamentos com identidade. Acreditar que tudo que passa na sua cabeça é uma verdade sobre quem você é. Você pensa: sou ansioso, sou inseguro, sou preguiçoso. Mas não percebe que isso são estados passageiros, não sentenças eternas. Você não é o que sente, você está sentindo. E a diferença entre essas duas frases muda tudo.
O estoicismo te mostra isso com uma simplicidade brutal. Você não precisa combater cada pensamento. Precisa apenas não se tornar ele. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo com que se alimenta. Então eu te pergunto, o que? Você tem alimentado sua mente? Seus pensamentos são frutos de tudo o que você consome, das conversas que ouve, dos vídeos que assiste, das redes sociais que não para de rolar. Você está preso dentro de si, mas sem perceber, está reforçando os muros todos os dias com o que coloca para dentro. É como tentar se libertar enquanto cava para mais fundo. É como buscar paz enquanto se enche de caos. A mente é como um jardim. Se você não plantar nada, o mato cresce sozinho. E se você deixar o mato tomar conta, não pode reclamar da escuridão que vem depois. Por isso, a verdadeira virada começa no detalhe, no que você permite que entre na sua mente. Todo estímulo tem um efeito, e os efeitos se acumulam, até o ponto em que você nem se reconhece mais. Você começa a reagir de forma automática, se irrita com tudo, desiste fácil, foge do esforço, e quando alguém te pergunta o que aconteceu, você não sabe explicar. Porque essa prisão não tem paredes, tem programações invisíveis, e é aí que o estoicismo vira uma arma poderosa. Porque ele não te dá frases bonitinhas, ele te dá práticas reais para dominar sua vida mental. Uma delas é a seguinte: o diário estoico. Todo dia escreva: quais pensamentos dominaram meu dia? O que me tirou do meu centro? Como eu reagi? E como eu poderia ter reagido melhor? Esse simples hábito te tira do piloto automático e te coloca de volta no comando. Porque quando você observa seus próprios padrões, você começa a quebrá-los. E a mente perde o poder de te controlar no escuro. Agora me escuta com atenção. Você não está onde está por acaso, mas também não precisa permanecer aí. A chave é parar de fugir de si mesmo, parar de colocar culpa nas circunstâncias, parar de viver à mercê dos próprios impulsos. Você não é um espectador da sua vida, você é o autor. E se o capítulo atual está escuro, sombrio, sufocante, então é hora de escrever a próxima página com mais consciência. Não espere se sentir pronto. O estoico age sem precisar se sentir preparado. Ele age porque entende que a ação constrói clareza, que o movimento quebra o medo, que a disciplina liberta. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não segura as rédeas, ela te leva para o penhasco. Mas se você a domina com firmeza, ela te leva mais longe do que você jamais imaginou. E sabe o mais curioso? As vozes dentro da sua cabeça vão continuar falando, mas com o tempo elas perdem o volume, perdem a força, perdem o poder, porque a mente é esperta, mas você pode ser mais sábio, e a sabedoria não vem da ausência de pensamentos ruins, vem da habilidade de não se curvar a eles. Você quer saber o que prende sua mente de verdade? Não são os traumas, não são as pessoas, não é a falta de oportunidades, é o silêncio que você evita. Sim, o silêncio. Porque no fundo, você sabe que quando tudo se cala, o barulho interno começa. E esse barulho assusta, assusta porque revela verdades que você preferia ignorar. Mostra feridas que você tentou esconder, traz à tona decisões que você adiou por medo de mudar. Por isso, você vive com fone no ouvido, com vídeo rolando, com distração constante, com qualquer coisa, menos presença. Mas o estoico sabe que o silêncio não é inimigo, é espelho, e é nele que você vê quem realmente é. Sêneca escreveu: a solidão é o tempo onde a alma encontra a si mesma. Agora pare e pensa, quantas vezes nos últimos dias você ficou sozinho? De verdade? Sem música, sem celular, sem conversa, sem barulho? Poucas, talvez nenhuma. E esse é o problema. Você não se escuta mais.
E quem não se escuta, se perde. A prisão da mente não é feita de pensamentos. É feita da incapacidade de sentar com eles. Porque o pensamento não é perigoso. O que o torna perigoso é o medo que você tem de enfrentá-lo. Você sente culpa? Encare. Sente inveja? Reconheça. Sente medo? Aceite. Só o que é olhado de frente pode ser transformado. O que você evita te controla. E a maioria vive assim, evitando o essencial, ignorando o que dói, fugindo de si como se fosse possível correr de dentro. Mas a verdade é, onde quer que você vá, você vai com você. Então, é melhor fazer as pazes. Agora, e como se faz isso? Comece praticando um princípio estoico brutalmente eficaz: a visualização negativa. Todo dia, por alguns minutos, feche os olhos e imagine: o que aconteceria se eu perdesse tudo o que tenho hoje? Se esse fosse meu último dia vivo, como eu me sentiria? Se eu fosse obrigado a começar tudo do zero, o que faria diferente? Isso não é pessimismo, é clareza, porque só quem encara a morte começa a valorizar a vida. Você vai perceber que muitas das suas preocupações são ridículas, que os medos são inflados, que o apego é frágil e, principalmente, que o tempo está passando e não vai parar para esperar você se libertar. A mente te prende porque você acredita que sempre terá mais uma chance, mais um dia, mais uma desculpa. Mas e se não tiver? O estoico vive como se cada momento fosse o último. Não porque é dramático, mas porque isso muda completamente sua forma de agir. Você começa a falar com mais presença, a amar com mais verdade, a escolher com mais sabedoria. E tudo isso começa dentro da mente, dentro do silêncio. Então aqui vai um desafio real para você. Hoje à noite, antes de dormir, fique 10 minutos em silêncio absoluto. Nada de celular, nada de música, só você, com você. E perceba o que surge. Vai ser desconfortável? Provavelmente. Mas necessário? Totalmente, porque a chave da sua liberdade não está fora. Está no lugar que você mais evitou, o seu próprio interior. Você já reparou como algumas pessoas parecem viver presas num ciclo sem fim? Sempre cansadas, ansiosas, frustradas, reclamando da vida como se estivessem sendo punidas por algo que nem sabem o que fizeram. Mas existe uma coisa que ninguém te conta. Você pode estar vivendo dentro de uma armadilha mental construída por você mesmo. E o pior, ela é confortável, é quente, familiar, mas é uma prisão. O nome disso é auto-engano. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. Você mente para si mesmo o tempo todo. Diz que vai mudar, mas repete os mesmos comportamentos. Diz que quer melhorar, mas foge do incômodo da mudança. Diz que se ama, mas sabota tudo o que pode te fazer crescer. O estoicismo não passa a mão na sua cabeça. Ele te mostra um espelho e diz: encare. Epicteto foi direto quando disse: é impossível progredir sem autoconsciência. Quem mente para si mesmo está condenado. Você diz que quer liberdade, mas continua preso em hábitos que te enfraquecem. Continua cercado de pessoas que te puxam para baixo. Continua se justificando com frases como: é meu jeito, eu sou assim, depois eu mudo. Mas quer saber? Você não é assim. Você está assim e pode deixar de estar. É o um dia eu começo que adia sua vida para sempre. E quanto mais você posterga, mais fraco você se sente, porque a sua mente percebe. Ela sabe quando você está se traindo e começa a te punir com ansiedade, insegurança e cansaço crônico. Você se sente preso, mas é você quem segura as chaves. Agora escuta isso. Existe uma prática estoica pouco falada, mas absurdamente poderosa: a revisão noturna.
No fim do dia, em silêncio, pergunte a si mesmo: onde eu agi com sabedoria hoje? Onde eu falhei comigo mesmo? O que posso fazer melhor amanhã? Só isso, 3 perguntas, todos os dias. Isso muda sua mente porque te força a ser honesto, a olhar nos olhos da própria consciência. E isso ninguém pode fazer por você. A prisão começa a ruir quando você encara a verdade. Não a verdade do mundo, mas a sua. O que você tem feito com a sua energia? Com seu tempo? Com seu corpo? Com seus pensamentos? A maioria das pessoas foge dessas perguntas. E é por isso que continuam presas. Mas você não precisa ser a maioria. Você pode começar agora, e não importa quanto tempo você viveu no automático. O momento em que você acorda muda tudo. Porque a liberdade não é uma ideia bonita, é um hábito. E esse hábito começa com uma decisão: parar de se esconder de si mesmo. Você já reparou que quanto mais você tenta controlar tudo, mais as coisas parecem escapar do seu controle? Você tenta prever cada detalhe, controlar o que as pessoas pensam, controlar o futuro, os resultados, até os sentimentos dos outros. Mas tudo isso só gera uma coisa: ansiedade. E aqui está o paradoxo que poucos percebem. A mente se liberta no momento em que você aceita que o controle é uma ilusão. Marco Aurélio escreveu algo que muda tudo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. A maioria vive em guerra com a realidade, quer que as pessoas ajam do seu jeito, que o mundo siga seu plano, que tudo aconteça no tempo ideal. Mas o mundo não se importa com seu plano. A natureza não consulta você antes de mudar tudo. Ela é livre, e você só vai ser livre também quando parar de lutar contra o inevitável. Isso não é desistência, é sabedoria. O estoico não é passivo, ele age com tudo o que tem, mas sem apego ao que não pode controlar. E aí está a chave. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. E essa resposta é o que define sua vida. Quer ver? 2 homens perdem o emprego. Um entra em desespero, culpa o mundo, paralisa. O outro respira fundo, aceita o golpe e começa a agir com o que tem. Mesma dor, destinos opostos. O que mudou? A forma de pensar. Você quer mudar sua vida? Mude sua forma de pensar sobre os acontecimentos. Imagine sua mente como um campo de batalha. As emoções chegam como flechas, os imprevistos como tempestades. Se você corre, se esconde, entra em pânico, você perde. Mas se você se mantém firme, encara, observa e só então age, você vence. Mesmo quando tudo fora está desmoronando, porque a verdadeira força não está em evitar as quedas, mas em manter a calma durante elas. A maioria vive com medo do caos, mas o estoico sabe. O caos é o cenário onde a virtude se revela. Você só sabe o quanto é forte quando não tem mais escolha a não ser forte. Só entende o valor da paz quando o mundo à sua volta está em guerra. Só aprende a focar quando tudo tenta te distrair. E isso muda tudo. Por isso, aqui vai uma prática simples, mas transformadora. Toda vez que algo der errado hoje, qualquer coisa, pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, solte. Não discuta, não sofra, não carregue. Solte. E se a resposta for sim, então haja com coragem, serenidade e consciência. Esse simples hábito, separar o que depende de você do que não depende, é o que faz da filosofia estoica uma arma poderosa contra a ansiedade, o medo e a prisão mental. Porque quando você entende que a sua paz não depende do mundo, você para de ser escravo dele. E é aí que a prisão desaparece. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro.
Você já teve a sensação de estar vazio, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Casa, comida, emprego, saúde, mas por dentro, algo falta. Você sente como se estivesse sempre perdendo alguma coisa, mas não sabe o quê. Esse é um dos sinais mais perigosos de que sua mente está presa. E ninguém percebe até que seja tarde demais. Sabe por quê? Porque o aprisionamento mental nem sempre grita. Ele sussurra, ele se esconde atrás da rotina, do "tô ocupado", do "depois eu vejo isso", do "é só mais uma fase ruim". Mas não é, é a sua mente pedindo ajuda. E aqui está a verdade que muita gente ignora. A ausência de propósito corrói a alma em silêncio. Os estoicos sabiam disso. Eles diziam que não há nada mais perigoso do que um homem que vive sem direção. Sêneca escreveu: "Se um homem não sabe para onde está indo, mas se não sabe para que está vivendo, você vai continuar se sentindo perdido. E esse sentimento é traiçoeiro, porque ele se disfarça de cansaço, de tédio, de preguiça. Mas o nome dele é desalinhamento. Sua mente está gritando: você não está vivendo como deveria viver. E quer saber o que é pior? Você acostuma, você se adapta à prisão, aprende a sobreviver nela, mas esquece o caminho para fora. E aí todo dia é igual. Você acorda cansado, anda em círculos, reage mais do que age, finge que está bem, mas no fundo sente que está morrendo aos poucos. Só que há uma saída, e ela começa com uma pergunta simples, mas poderosa. O que, se eu parasse de fazer hoje, me faria sentir mais vivo amanhã? Pode ser algo pequeno, uma conversa que você adia, um vício mental que você alimenta, uma mentira que você repete para si mesmo. Identifique o que está te esvaziando e comece a eliminar. Porque o estoico sabe, não se trata de fazer mais, se trata de fazer com sentido. A mente se fortalece quando tudo que você faz tem uma intenção clara, mesmo que simples. Até a dor fica mais suportável quando ela tem um propósito. O que te prende não é a dor em si, é não saber por que você está sofrendo. Mas, quando você entende o porquê, você aguenta qualquer como. É por isso que tantos se perdem, vivem no automático, tentam preencher o vazio com distração, consumo, comparação. Mas o vazio não se preenche com mais, se preenche com significado, e significado nasce da coerência entre o que você faz e quem você sabe que poderia ser. É aí que a mente começa a se libertar. Não porque o mundo melhorou, mas porque você começou a viver com direção, e quando a direção é clara, até o caminho mais difícil parece fazer sentido. Sabe aquela sensação de que você está preso em um ciclo repetitivo? Todos os dias, a mesma história, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas, a mesma ansiedade, os mesmos erros. Você sabe o que é isso? É o padrão mental que se forma na sua mente e vai te mantendo preso. A boa notícia é que ele não é você, é apenas um padrão, e como todo padrão, ele pode ser quebrado. Mas o que te mantém preso a ele é o que os estoicos chamam de impulsividade. Sêneca falou de algo que poucas pessoas realmente entendem. O homem que age impulsivamente nunca será livre. Ele será guiado pelas marés da emoção, e a mente será uma prisão de impulsos e desejos. Você já percebeu como a maioria das suas reações são automáticas? Você vê algo que te incomoda e reage. Você sente medo e age com base nele. Você busca prazer sem pensar nas consequências. E tudo isso sem perceber que está entrando em uma armadilha. A armadilha dos padrões invisíveis. Esses padrões não aparecem no seu campo de visão, mas estão o tempo todo dominando suas escolhas. Você não é livre porque age no piloto automático. Aqui está o segredo que muitos ignoram. Você tem o poder de interromper o padrão. Os estoicos sabiam disso e por isso praticavam o que chamam de disciplina mental. Eles criaram hábitos para quebrar esses ciclos automáticos.
Imagina a seguinte cena. Você está irritado com algo. Seu cérebro já está pronto para reagir, mas em vez de reagir como sempre, você faz uma pausa. Uma pausa que parece simples, mas é transformadora. Você respira, você observa, você diz para si mesmo: eu não sou essa raiva, eu sou a escolha que faço sobre como lidar com ela. A mente começa a se libertar nesse momento, porque você não reage automaticamente. Você cria um espaço entre o estímulo e a reação. E esse é o poder dos estoicos, escolher como reagir. Agora, não se engane. Isso não significa que você vai ser imune a sentimentos negativos. Não significa que você vai ser uma máquina emocional. O que os estoicos ensinam é que o poder está em não deixar a emoção controlar você. Vamos pegar um exemplo simples. Você perde algo importante. Pode ser um projeto, uma oportunidade ou até mesmo uma pessoa. A emoção natural é a tristeza. Isso é humano. Mas e se você se entrega à tristeza sem filtro, sem questionamento, ela domina sua mente. Você fica preso nela. Agora, se você pratica a disciplina mental dos estoicos, você pode dizer para si mesmo: eu sou a pessoa que escolhe como reagir. Vou sentir minha dor, mas não vou ser escravizado por ela. Isso quebra o ciclo e você se liberta. O padrão que você cria agora é de resiliência, não de vitimismo. Por isso, o que você precisa entender é: a verdadeira prisão não está nas coisas que acontecem com você. Está nas respostas automáticas que você dá a elas. E a chave para quebrar esse padrão está em tomar um momento consciente antes de agir. Isso não é fácil, mas é simples. Por isso, os estoicos criaram o hábito de refletir constantemente, de pausar e questionar: eu estou respondendo ao mundo ou ao que eu escolho ser? A prisão desaparece quando você interrompe os padrões automáticos. E quando você interrompe o ciclo, Você já se pegou fazendo algo que sabia que não devia fazer? Talvez tenha procrastinado quando sabia que deveria trabalhar. Ou comeu algo que sabia que não era bom para a sua saúde. Ou até se envolveu em uma discussão que, no fundo, sabia que não ia levar a nada. E depois sentiu um peso na consciência, um sentimento de que você se traiu. Agora, imagine por um momento o que acontece dentro da sua mente nessas horas. Há algo poderoso acontecendo, ou melhor, algo que está não acontecendo. É o momento em que a sua mente deixa de ser sua e passa a ser dominada por impulsos. E o que é mais perturbador é que muitas vezes você sequer percebe que isso está acontecendo. Você apenas age e depois se arrepende. A boa notícia: isso pode ser mudado. E a resposta para essa mudança está em algo que os estoicos chamavam de autodisciplina, mas não o tipo de disciplina que você imagina, cheia de regras rígidas e regras externas. A verdadeira disciplina que os estoicos ensinam é a liberdade mental, que vem da capacidade de não ser escravo de suas emoções e impulsos. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, disse: não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas queira que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Parece contraditório, não é? Como aceitar o que acontece pode nos trazer mais controle? Aqui está o ponto. O controle não está em forçar que as coisas aconteçam do nosso jeito. O controle está em saber como reagir a elas. É aqui que entra o conceito de autodisciplina mental. Autodisciplina não é sobre punir-se ou sobre seguir regras sem emoção. É sobre aprender a agir de maneira deliberada. É sobre fazer escolhas conscientes e não reagir aos impulsos do momento. E isso é algo muito maior do que apenas dizer não aos seus desejos. A verdadeira autodisciplina começa quando você aprende a escolher com sabedoria o que vai colocar na sua mente, o que você consome, com quem você anda, que tipo de pensamentos você alimenta todos os dias.
Cada uma dessas escolhas constrói a pessoa que você será amanhã. Agora vou te dar um exemplo bem prático para ilustrar isso. Você está em um dia normal e de repente seu chefe faz uma crítica. Você sente aquele impulso de responder imediatamente. Talvez de defender seu ponto de vista. Talvez de justificar sua ação. E a grande pergunta é, você está agindo de forma impulsiva ou está respondendo de maneira sábia? A autodisciplina aqui está em escolher, naquele momento, não agir, no calor do momento. É dar um passo atrás e decidir, eu escolho como reagir a isso. Eu vou responder com calma e reflexão e não com raiva ou impulso. E isso não se aplica só ao trabalho, mas a todos os aspectos da vida. A qualquer crítica, a qualquer desafio, a qualquer frustração, a qualquer desejo que você sinta e saiba que não vai te levar a lugar nenhum. Quando você começa a praticar a autodisciplina mental, a vida muda completamente. Você começa a perceber que não são os acontecimentos externos que te controlam. É a sua reação a eles que decide seu destino. A cada vez que você escolhe agir com calma, com racionalidade, com propósito, você está construindo um futuro mais forte. Você não está mais sendo arrastado pelos ventos das emoções. Você é o capitão do seu próprio navio. E é claro, isso não acontece de uma vez só. Mas toda vez que você faz essa escolha, por menor que seja, está criando uma base sólida para a sua liberdade mental. Agora, imagine o que aconteceria se você vivesse assim todos os dias, sem ser controlado pelas suas reações impulsivas, escolhendo com sabedoria o que você consome, o que você pensa, o que você faz. Eu te garanto uma coisa, a vida vai começar a fluir de uma forma que você nunca imaginou. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade que vem da autodisciplina mental, e é ela que vai te libertar de todas as prisões da mente. Agora que você conhece os princípios dos estoicos e como eles podem transformar sua vida, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? É fácil falar sobre autodisciplina, é fácil entender os ensinamentos dos grandes filósofos, mas a verdadeira mudança acontece quando você age. Quando você começa a aplicar essas lições no seu dia a dia. Quando você decide, a partir deste exato momento, que não vai mais ser escravizado pela sua mente. A liberdade está ao seu alcance, mas ela não vai cair do céu. Ela vem através de pequenas escolhas, e cada escolha é um passo para a sua verdadeira libertação mental. Pense nisso. Você está pronto para se libertar dos padrões que te controlam? Está pronto para dizer não às reações automáticas? Está pronto para fazer uma pausa, respirar e escolher a melhor resposta diante das dificuldades? Lembre-se, a verdadeira força está em saber o que não fazer. Não se deixar arrastar pelos impulsos. Não seguir o fluxo das emoções que surgem sem controle. Agora vou te deixar com uma última pergunta para refletir. O que os estoicos diriam sobre sua vida hoje? Eles provavelmente diriam: seja o mestre de sua mente, não seu escravo. E você? Está pronto para tomar as rédeas da sua vida e aplicar o poder da filosofia estoica todos os dias? Aqui está o seu desafio. Tire um momento agora para refletir sobre uma situação em sua vida onde você tem sido escravo de seus próprios impulsos. O que você pode fazer diferente a partir de agora para reagir de maneira mais sábia e mais livre? Eu quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo sobre o que você vai mudar na sua mentalidade. E se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com outras pessoas que também precisam dessa libertação mental. Não se esqueça de seguir para mais dicas sobre como se libertar das prisões da mente e viver uma vida mais plena e consciente. A verdadeira liberdade começa quando você escolhe como vai viver a sua vida. E você tem o poder de mudar tudo agora mesmo.